Caros alunos, saudações! Neste vídeo, unidade 5 do curso, continuaremos o estudo da linguagem Assembly do microcontrolador 8051. Vamos iniciar esta aula com uma abordagem sobre os modos de endereçamento. É muito importante que conheçamos esses modos, para que possamos entender melhor o comportamento das instruções, que estudaremos na sequência. Esses modos são maneiras que usamos para referenciar um dado que será utilizado como operando de uma determinada instrução. Para exemplificar, vamos relembrar o formato básico de uma instrução em Assembly. Temos aqui uma instrução de transferência de dados, a instrução move, que neste exemplo, atribui o valor 15 decimal ao registrador A. Como vimos na unidade anterior, uma instrução é formada por uma expressão mnemônica que representa a operação, que também chamamos de opcode, código de operação. À direita do opcode, devemos informar os operandos que serão considerados pela instrução. Aqui neste exemplo temos dois operandos, o registrador A e o valor 15 decimal, que representa o dado que será transferido para o primeiro operando. Para referenciarmos o valor que será tratado pela instrução, nós podemos utilizar 5 modos diferentes, dependendo da origem ou destino desse dado. O primeiro modo é o endereçamento imediato, onde o valor do dado é especificado na própria instrução. É justamente o que acontece aqui neste nosso exemplo. Observe que o valor 15 é representado como uma constante, ou seja, é um valor numérico imediatamente especificado na instrução. Note também que à esquerda do número, nós devemos colocar um caractere cerquilha. Essa cerquilha é o que define o dado como uma constante numérica. É importante salientar que uma constante numérica pode ser representada em qualquer um dos sistemas de numeração. Aqui no nosso caso, o número 15 está em notação decimal, mas nós podemos representá-lo, por exemplo, em hexadecimal, ou em notação binária. Representando o número em notação hexadecimal, devemos colocar a letra H, maiúscula ou minúscula, à sua direita. E para representá-la em binário, colocamos a letra B à sua direita, que também pode ser maiúscula ou minúscula. Observe que estas três instruções realizam a mesma coisa, ou seja, fazem com que o acumulador receba como conteúdo o valor 15. O segundo modo é o endereçamento por registrador. Nesse caso, o operando da instrução é um dos registradores, de R0 a R7, do banco de dados ativo no momento. Observe neste exemplo, que o conteúdo do registrador R4, do banco de dados ativo, será copiado para o registrador A. Nós já vimos esse tipo de endereçamento na unidade 4, mas vale a pena reforçar. Lembre-se de que para ativar um dos 4 bancos de dados, devemos usar os bits 3 e 4 do registrador PSW, que são os bits RS0 e RS1. Por exemplo, para indicarmos que esse registrador R4 pertence ao banco 2, devemos setar o bit RS1 e zerar o bit RS0. Em Assembly, esse apontamento deve ser feito com o uso da instrução setB, para colocar o bit RS1 em nível lógico alto, e CLR, para zerar o bit RS0. O terceiro tipo é o endereçamento direto. Neste caso, o operando é um endereço de memória, onde se encontra o conteúdo a ser tratado pela instrução. Lá na unidade 4, nós já tivemos a oportunidade de aplicar esse modo. Lembre-se de que para indicar o conteúdo a ser utilizado, como neste exemplo, basta indicar o endereço da posição de memória onde ele se encontra. Vamos supor que o conteúdo da posição 10, hexadecimal, ou 16 na notação decimal, seja 255. Nesse caso, após esta instrução, o conteúdo do registrador A será 255, ou seja, será o próprio conteúdo do endereço 10 hexadecimal. Observe que neste modo de endereçamento, não há necessidade de indicar o banco de memória, pois a referência para o acesso é um endereço único. O quarto modo de endereçamento é o chamado indireto. Neste modo, o endereço do operando é especificado como o conteúdo de um registrador. Isso parece um pouco complicado, vamos então tentar descomplicar.
Suponha que o registrador R0 desta instrução pertença ao banco 0 e que o seu conteúdo é o valor decimal 14. Como o registrador R0 desempenha o papel de uma espécie de ponteiro, o seu conteúdo representa a posição de memória onde se encontra o valor a ser copiado para o registrador A. Sendo o conteúdo de R0, 14, e o conteúdo da posição 14 sendo 35, então, o valor que será copiado para o registrador A será 35, que é justamente o conteúdo da posição apontada por R0. Observe que o registrador usado na instrução deve ser precedido pelo caractere arroba. Esse caractere indica que o registrador está apontando para o endereço onde se encontra o conteúdo a ser copiado. E estes são os 4 modos básicos de endereçamento: imediato, por registrador, direto e indireto. Temos ainda o endereçamento indexado, mas esse deixaremos para explicar depois. Vejamos agora como é a estrutura básica de um programa em linguagem Assembly. Na realidade, cada linha ou comando de um programa Assembly consiste em 3 partes distintas: o rótulo, a instrução e os comentários. O rótulo é um nome dado pelo programador para referenciar um ponto de desvio dentro do programa. Ele só deve ser colocado se a linha em questão for um desses pontos de desvio, e se for utilizado, ele deve ser seguido por 2 pontos. A instrução é a parte principal do programa, pois é responsável pela tarefa que deve ser executada pelo microcontrolador. Ela é formada por um opcode, código de operação, e por um ou mais operandos, como vimos no início desta unidade. Os comentários são informações incluídas pelo programador apenas para facilitar a compreensão do código. Eles são opcionais, mas se forem utilizados, devem ser precedidos por ponto e vírgula, ou barra dupla, dependendo do montador. No montador do Edicin 51, que é o software que estamos usando neste curso, os comentários devem ser iniciados por ponto e vírgula, a barra dupla não é reconhecida neste ambiente. E aqui, só para exemplificar, temos um programa completo, onde podemos constatar a sua estrutura. Observe que algumas linhas contêm os 3 elementos citados: rótulo, instrução e comentário. Como esta aqui. Note que temos um rótulo, ATR1, uma instrução, MOVE, e um comentário precedido por ponto e vírgula. Outras linhas, como esta, contêm apenas a instrução e o comentário. Algumas linhas contêm apenas a instrução, e outras, apenas o rótulo. Perceba que a estrutura do programa é bastante flexível. Mas é importante que o programador mantenha uma certa organização, para que o código fique o mais legível possível. Isso implica em dar nomes sugestivos aos rótulos, e inserir comentários para documentar os trechos mais complexos do programa. Vocês devem ter percebido que existem 2 linhas que não se enquadram na estrutura de uma instrução. São justamente a primeira e a última linha. Essas expressões, ORG e END, são chamadas de diretivas, e elas não agem como instruções de programa, elas apenas informam ao montador algumas ações que ele deve realizar antes da montagem do código em linguagem de máquina. Além dessas, existem outras diretivas suportadas pelo Assembly do 8051. Vamos então conhecer as principais. Diretiva ORG significa origem. Ela define a posição inicial da memória de programa, a partir da qual o código será alocado pelo montador. Observe aqui no exemplo que o montador é orientado a colocar o código a partir do endereço 0 da memória ROM. Diretiva END indica o fim do programa e deve ocupar sempre a última linha do código. Diretiva DB, Define Byte, usada para definir o valor de um byte e armazenar esse valor na primeira posição disponível da memória, a partir do endereço indicado pela diretiva ORG. Observe estes exemplos. A primeira diretiva ORG define o endereço 0 como posição inicial. A segunda diretiva, DB10, armazena o valor 10 decimal na primeira posição disponível, que é a posição inicial, 0. A terceira diretiva armazena o valor 30 hexadecimal na próxima posição, que é a posição 1.
Em seguida, estamos definindo uma cadeia de caracteres, composta por 4 bytes no formato ASCII, BETO. Note que essa cadeia deve ser informada entre aspas simples. Os bytes dessa cadeia serão alocados nos próximos endereços disponíveis, posições de 2 a 5 da memória. E a última diretiva deste exemplo, armazena o valor binário, 1010, na posição 6 da memória, que é a próxima posição disponível. Uma outra diretiva, semelhante a DB, é a diretiva DW, que é a sigla de Define Word. Essa diretiva, ao invés de armazenar dados de 8 bits, ela armazena dados de 16 bits, ou seja, dados de 2 bytes. É importante salientar que um dado de 2 bytes, ou 16 bits, é chamado de Word. Existe também a diretiva EQU, que é uma abreviação da palavra equate, que significa igualar em português. Essa diretiva é usada para definir um valor constante, atribuindo um símbolo para esse valor. E sempre que esse símbolo for utilizado dentro do programa, ele será substituído pelo valor definido. Por exemplo, imagine que dentro do programa, eu utilize com bastante frequência o valor 10. Para facilitar eventuais alterações desse valor, eu posso usar a diretiva EQU, para dar um nome a ele, e dentro do programa, usar esse nome ao invés do valor. O nome, ou símbolo, deve ser escrito à esquerda. Note que aqui eu atribuí o nome x. Em seguida vem a diretiva EQU, e o valor constante, 10. Dessa forma, se for necessário em algum momento modificar o valor, basta somente alterar esta linha, definindo um outro valor para o x. Uma outra aplicação desta diretiva é atribuir símbolos para registradores ou bits individuais. Neste exemplo, eu estou atribuindo o nome LED para o pino 0 do porte 1. Dessa forma, toda vez que dentro do programa eu quiser referenciar o pino 0 do porte 1, eu usarei o nome LED. E depois desta abordagem sobre a estrutura e elementos básicos da linguagem Assembly, chegou a hora de botarmos a mão na massa. Vou propor uma atividade bastante simples. Com base na nossa plataforma didática, vamos desenvolver um programa para alterar o estado de um LED usando 2 botões. O primeiro botão, quando pressionado, deve acender o LED, e o segundo botão deve apagá-lo. Usaremos o LED que está conectado no pino 0 do porte 1. Para o primeiro botão, que chamaremos de botão 1, usaremos este que está conectado no pino 0 do porte 2. E para o segundo botão, que chamaremos de botão 2, usaremos este que está conectado no pino 1, também do porte 2. E aqui, temos um fluxograma que representa a lógica a ser seguida, que por sinal, é bastante simples. Observe que a primeira ação é verificar se o botão 1 está pressionado. Lembre-se de que o porte 2 possui resistores internos de pull-up. Dessa forma, enquanto os botões estiverem soltos, os pinos apresentarão nível lógico alto, e quando um dos botões for pressionado, o pino correspondente será levado ao nível 0. Dessa forma, para verificar se o botão está pressionado, basta perguntar se o seu estado é igual a 0. Se a resposta for afirmativa, devemos acender o LED. Veja que os LEDs estão com seus catodos conectados nos pinos do porte 1. Sendo assim, para acender um LED, o pino correspondente deve apresentar nível lógico 0, para que ele tenha o comportamento de um terra. Então, para acender o nosso LED, basta atribuir valor 0 ao terminal 0 do porte 1. Agora, se o botão 1 estiver solto, o programa deve verificar o estado do botão 2. Essa verificação segue o mesmo procedimento da primeira, mas agora, verificando o estado do pino 1 do porte 2. Se esse pino apresentar nível lógico 0, o programa deve apagar o LED, colocando o terminal correspondente em nível lógico alto. Observe que depois de cada uma dessas ações, o fluxo retorna para o ponto inicial, onde serão repetidas as verificações, dentro de uma estrutura de repetição sem fim. E aqui à direita, nós temos o programa em Assembly, que representa a mesma lógica desse fluxograma. Vamos analisá-lo. A primeira linha contém a diretiva org, que orienta o montador para alocar o código a partir da posição 0 da memória.
Temos aqui a instrução long jump, que desvia o fluxo para o rótulo início. E nesta próxima linha, estamos usando a diretiva EQU para atribuir o nome LED ao pino 0 do porte 1. Da mesma forma, usamos a diretiva EQU para atribuir o nome botão 1 ao pino 0 do porte 2. E assim, também da mesma forma, para atribuir o nome botão 2 ao pino 1 do porte 2. E aqui nesta linha, devemos colocar o rótulo início, que representa o ponto inicial do programa. Observe que é o mesmo rótulo usado pela instrução long jump, da segunda linha do nosso programa. E neste ponto, se iniciam efetivamente as instruções do programa. Esta linha coloca todos os pinos do porte 1 em nível lógico alto, movendo o valor FF, em notação hexadecimal, para o registrador P1. Dessa forma, o sistema será iniciado com todos os LEDs apagados. O rótulo L botão, que aparece aqui nesta linha, indica o ponto de retorno que será usado para o desvio do fluxo após a verificação dos estados dos botões. Ou seja, é aqui que se inicia a estrutura de repetição principal do programa. A instrução JNB corresponde ao primeiro losango do fluxograma, onde é feita a verificação do estado do botão 1. JNB é a sigla de Jump If Not Bit, ou seja, se o botão 1, que representa o bit 0 do porte 2, estiver zerado, esta instrução desviará o fluxo para o ponto definido pelo rótulo Ascend. Em outras palavras, esta instrução faz um desvio para o rótulo Ascend somente se o botão estiver pressionado. Note que o nome desse rótulo é bem sugestivo. Ele indica o ponto do programa onde se encontram as instruções para acender o LED, como veremos mais abaixo. Esta próxima linha será executada somente quando não tiver ocorrido desvio para o rótulo Ascend. Ou seja, será executada somente quando o primeiro botão não estiver pressionado. De maneira semelhante à linha anterior, esta instrução emprega o JNB para verificar o estado do botão 2. Se esse botão estiver pressionado, o fluxo será desviado para o ponto definido pelo rótulo apaga, que discutiremos mais abaixo. E se o botão 2 também não estiver pressionado, esta linha será executada, promovendo um desvio para o rótulo L botão. Observe que temos aqui a instrução LJMP, que é um desvio incondicional, para o ponto do programa definido pelo rótulo L botão. E aqui temos o rótulo Ascend, que indica o ponto do programa, para onde o fluxo será desviado quando o primeiro botão for pressionado. Para acender o LED, usamos a instrução CLR LED. Essa instrução, que significa Clear, coloca o bit representado pelo nome LED em nível lógico baixo, ou seja, atribui o valor 0 ao pino 0 do porte 1. Depois de acender o LED, o fluxo é desviado para o rótulo L botão através de mais uma instrução LJMP, iniciando dessa forma um novo ciclo de repetição. O programa voltará ao ponto onde os botões serão novamente verificados. E aqui temos o rótulo apaga, que indica o ponto do programa, para onde o fluxo será desviado quando o segundo botão for pressionado. Para apagar o LED, usamos a instrução setBLED. Essa instrução coloca o bit representado pelo nome LED em nível lógico alto, ou seja, atribui o valor 1 ao pino 0 do porte 1. Após apagar o LED, haverá mais um desvio para o rótulo L botão, através da instrução LJMP, iniciando um novo ciclo de repetição. E para indicar o fim do programa, devemos inserir a diretiva END. Lembre-se de que essa diretiva deve ser a última linha do programa. E agora, só para validar o funcionamento deste nosso programa, vamos digitar o código no EDSIM 51 e realizar a simulação no software Simul IDE. Vamos abrir a pasta 8051 Assembly. Entrar na subpasta EDSIM 51. E executar o programa dando um duplo clique no arquivo EDSIM 51DI. O programa deve ser digitado aqui na área reservada para o código. Como nós já temos o programa pronto, vamos apenas copiá-lo para cá. Pronto! Agora é só usar o comando Assembly Source Code, que é este botão na parte superior da janela, para que o montador crie o código em linguagem de máquina.
Dessa forma, o nosso programa será montado. Observe que não houve nenhuma ocorrência de erro. Aqui na janela à esquerda, podemos observar que o código em linguagem de máquina foi armazenado a partir da posição 0 da memória ROM, de acordo com a diretiva Origin. Para verificar o funcionamento do programa, nós podemos usar o comando run para iniciar a simulação. Basta clicar neste botão, que fica na parte superior da janela. Pronto! O programa já está em execução. Na parte inferior da janela, nós encontramos uma interface que mostra os elementos do circuito básico usado para a simulação. Temos aqui 8 botões que estão conectados no porte 2. O botão 0 está conectado no pino 0, o botão 1 no pino 1, e assim até o pino 7. No nosso projeto, estamos usando apenas 2 botões, o 0 e o 1, que estão justamente conectados nos mesmos pinos usados por este simulador. E esses quadrinhos aqui em cima representam 8 LEDs, que estão conectados aos pinos de 0 a 7 do porte 1, que é justamente onde os LEDs da nossa plataforma didática estão conectados. Dessa forma, nós podemos realizar a simulação aqui mesmo no Edicin 51. Note que, se eu pressionar este primeiro botão, o LED acende. E se eu pressionar o segundo botão, o LED apaga. Perfeito! Nosso programa funciona. Mas, nós queremos ver o funcionamento na nossa plataforma didática, lá no Simul IDE. Para isso, devemos primeiramente interromper a simulação e salvar o código em linguagem de máquina, usando o comando save. Aqui na janela Salvar, eu vou escolher a área de trabalho. Como nome do programa, eu vou digitar LED. Não esqueça que o tipo de arquivo deve ser Intel X Files. Se você tiver alguma dúvida em relação ao Edicin 51, veja novamente a unidade 3, onde apresentamos os ambientes de desenvolvimento e simulação de uma forma bem detalhada. Agora, vamos sair do Edicin 51 e abrir o Simul IDE. Na mesma pasta 8051 Assembly, vamos entrar na subpasta do simulador e dar um duplo clique no aplicativo Simul IDE. Vamos clicar no ícone Abrir circuito e selecionar o arquivo Plataforma. Lembre-se de que este arquivo é aquele que contém o nosso circuito da plataforma didática, que construímos na unidade 3. Agora, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre o microcontrolador e acessar a opção Load Firmware. Vamos para a área de trabalho e selecionar o arquivo LED.exe, que é aquele que acabamos de gravar no Edicin 51. Pronto! O programa já está embarcado no microcontrolador. Agora vamos iniciar a simulação. Basta clicar sobre o botão Ativar circuito. Vamos ligar a fonte de alimentação e iniciar os testes. Se eu pressionar o primeiro botão, o LED vai acender. O segundo botão fará com que o LED se apague. Esse é justamente o comportamento esperado. Podemos dizer que o nosso programa está funcionando corretamente. Se você gravá-lo na plataforma real, que é aquela que construímos sobre uma matriz de contatos, verá que o funcionamento é o mesmo. Então, meus caros amigos, por hora ficamos por aqui. Na próxima unidade, continuaremos com o estudo da linguagem Assembly, com o desenvolvimento de outras aplicações práticas. Um grande abraço a todos, e até a próxima!